Nós vamos ter alguns motivos de oração aqui, mas eu queria embasar todo isso que nós vamos fazer nesse texto que hoje de manhã veio ao meu coração, enquanto eu estava na comunidade sede, participando do culto. Esse texto veio meio forte, eu não consegui me concentrar em alguns momentos lá, abri a Bíblia e comecei a ler. E Deus falou muito comigo nesse texto, e eu acho que ele é bem atual para o nosso momento. Isaías 32, versículo 9. Eu vou apenas ler, não vou. Eu creio que esse é um texto profético. A Bíblia está cheia de textos que apontavam para o futuro, né? Apontavam para o futuro, profecias, que acontecimentos que haveriam de ocorrer ainda no mundo. E o livro de Isaías foi o profeta que mais profetizou a respeito da vinda de Cristo e da pessoa de Cristo. Isto 700 anos antes de Jesus vir. Ele é um dos profetas que mais Deus revelou a ele quem era Cristo, o Messias, os sofrimentos e as profecias para a vinda de Cristo e para a segunda vinda de Cristo. Está tudo aqui. Vale a pena você ler esse livro. Veja o verso 9, o que diz aqui esta profecia. Vocês, mulheres sossegadas, levantem-se e escutem-me. Vocês, filhas que se sentem seguras, ouçam o que eu vou lhes dizer. Uma ressalva aqui. Quando a Bíblia está dizendo aqui mulheres, e eu pedi a Deus agora aqui uma luz sobre isso, né? Porque você lê mulheres, os homens se excluem. Ah, não é comigo. Quando você lê na Bíblia, ó, os homens, as mulheres se excluem. Mas para mim isso aqui é genérico. É o gênero, né? É o homem, é a mulher. Mas a luz que me veio ao coração é: quem é que é mais sossegada na família, o homem ou a mulher? Quem que é mais, seja real, seja verdadeiro, pode falar, não vou brigar com você não. Quem que é mais tranquilo numa família? Quem que é mais desassossegado na família, o homem ou a mulher? Quem que é mais desassossegado, tem menos sossego? A mulher. Então, quando eu estava orando aqui, me veio isso na mente. Se a mulher está sossegada, se a mulher entrou num sossego diante de uma crise, o negócio está feio demais. Que a mulher tem uma sensibilidade muito maior. Então, Isaías está dizendo: olha, vocês mulheres estão sossegadas, levante-se e escutem. Se a mulher está sossegada, o homem está deitado, né, dormindo, tranquilo, sossegado. Então, esse aqui é para ver a gravidade da coisa aqui que nós vamos ler o texto. Ouçam, filhas que se sentem seguras, ouçam o que eu vou lhes dizer. Daqui a um ano, vocês que se sentem seguras ficarão apavoradas. A colheita de uvas falhará. Presta atenção aqui, vê se esse texto não tem a ver com os acontecimentos dos últimos dias e o que pode acontecer ainda no mundo. A colheita de uvas falhará e a colheita de frutas não virá. Tremam vocês, mulheres ou homens tranquilos. Estremeçam vocês que se sentem seguros. Arranquem suas vestes, vistam roupas de lamento, batam no peito e chorem pelos campos agradáveis, pelas videiras frutíferas e pela terra do meu povo, terra infestada de espinhos e roseiras bravas. Sim, plantei em todas as casas cheias de júbilo, por esta cidade exultante.
Olha esse verso 14. A fortaleza será abandonada. A cidade barulhenta ficará deserta. Alguma relação aí com a nossa cidade? Os telejornais mostravam os ângulos de cima da nossa cidade, 23 de maio, sexta-feira, tranquila. A cidade barulhenta ficará deserta. E a cidade e a torre das sentinelas, a cidadela e a torre das sentinelas se tornarão covis, uma delícia para os jumentos, para os animais que podem entrar em qualquer lugar, né? Uma pastagem para os rebanhos. Tudo isso vai acontecer. Veja o verso 15 agora. Até que sobre nós o Espírito seja derramado lá do alto, e o deserto se transforme em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta. A justiça habitará no deserto, e a retidão viverá no campo fértil. Versículo 17. Vamos ler juntos, por favor? O fruto da justiça será paz. Veja, para que haja paz, tem que haver justiça. Por que está essa ebulição na nossa nação e no mundo? Porque a injustiça, a corrupção, a desmandos, a egoísmo, a perversidade, por parte de todos, não é só o governo não. Nós apontamos às vezes para as grandes corrupções, quando nós muitas vezes somos corruptos. Esses dias eu vi um vídeo daquele Leão do Carnal, o nome dele é interessante, né? Com K, né? Ele é ateu, falando esses dias sobre num simpósio de educação, falando da corrupção que nós pais estamos ensinando a rebelião aos nossos filhos com as nossas atitudes. Eu fiquei impressionado, porque se é um pastor falando isso, os caras caem de pau, fala que ele é retrógrado, que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é ultrapassado, que é... Mas ele, todo mundo, porque ele é neutro, ele é ateu. Vocês viram esse vídeo? Não? Rodou aí nesses dias, nosso grupo, inclusive. Vou mandar para vocês. Ele falando sobre a corrupção que nós estamos ensinando aos nossos filhos nas nossas atitudes, nas nossas pequenas atitudes. Quando nós avançamos no farol vermelho com nossos filhos dentro do nosso carro, quando nós não respeitamos a autoridade, tudo isso você está dizendo para ele, é assim que faz. Ensinamos o que sabemos, reproduzimos o que somos. Quando você, marido, trata com grosseria sua mulher na frente do seu filho, ou longe do seu filho, você está ensinando ele a ser grosseiro, a ser indelicado, a ser infiel. E nós queremos apontar o dedo para o Eduardo Cunha, para os corruptos que a mídia mostra. E muitas vezes nós estamos vivendo assim. Então a injustiça. Para que haja paz na nossa nação, para que haja paz na nossa casa, precisa haver justiça. Precisa andarmos em justiça. E para andarmos em justiça, nós precisamos ter Cristo. Ninguém anda em justiça sem Cristo. Não tem jeito. O homem é corrupto desde que nasce. Nasce e cresce proferindo mentiras. Não tem jeito. Só quando o justo vem viver em nós, aí os atos dele vão fluindo através de nós. O efeito da justiça será a paz.
O resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. Veja o verso 18: e o meu povo viverá em locais pacíficos, em casas seguras, em lugares tranquilos, em tranquilos lugares de descanso. Mesmo que a saraiva arrase a floresta e a cidade seja nivelada ao pó, como vocês serão felizes semeando perto das águas e deixando soltos os bois e os jumentos. O projeto de Deus para nossa casa, para nossa família, é este aqui de Isaías 32:18. Que você e eu vivamos em paz. Que você e eu habitemos em moradas de paz, moradas bem seguras, lugares quietos e tranquilos. Lembrando que o efeito da justiça será a paz. Porque a gente às vezes acha que paz é um ambiente assim, é morar no campo, longe do barulho. Não. Tem muita gente que está no campo, longe de barulho, em penhascos lindos, olhando para o mar e em guerra interior, em condenação interior, e não tem paz. Porque a Bíblia diz em Isaías 48:22: o perverso para o ímpio não há paz. Não tem como. E aí traz essa confusão para dentro de si, e essa confusão para dentro dos lares. E então o efeito da justiça de Cristo em nós, é uma vida de paz, que vai se refletir nos nossos relacionamentos. E aí a nossa casa será resultado disto. O efeito da justiça será a paz. O meu povo habitará em moradas de paz. Por quê? Porque haverá justiça. Eu serei justificado por Cristo e viverei uma vida justa, porque o justo habita em mim. Está claro ou não? Foi de improviso aqui, tá? O comentário. Agora eu queria que o nosso amigo Mateus colocasse para mim. Nós vamos ter 3 momentos de intercessão aqui, e eu fiz uns slides para nós clamarmos a Deus nesta noite. Eu espalhei isso aí, mandei para alguns pastores amigos meus, porque eu creio que esta é uma grande oportunidade. Postamos nas nossas redes sociais. Eu acho que o que está acontecendo no Brasil esses dias, essa semana, é uma grande oportunidade. É uma grande oportunidade. Dá para botar o vídeo daquele policial federal? Veja só isso aqui. O pastor Marcos me mandou esse vídeo. Antes de nós orarmos, veja só o que é que pode acontecer no meio de uma confusão. Eu não sei o contexto do vídeo, mas eu estou analisando pelo contexto, pelo que eu vi. Não tem uma introdução, esses vídeos que rodam na internet, o cara gravou, e uma cena interessantíssima. Interessantíssima. Eu queria colocar esse vídeo e depois deixar você fazer uma análise dele, antes de eu fazer a minha análise. Tá pronto aí, Mateus? Vamos embora lá. Vê lá. Será vitorioso. Sempre. Em nome de Jesus, meu. Sempre com decência, porque aqui só tem trabalhadores. Amém. É verdade. Vamos orar? Amém. Quem está de chapéu, tem um chapéu aí. Vamos orar. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, no nome santo do Teu Filho Jesus, Senhor, queremos te agradecer, Senhor amado, por mais um dia de vida. Te agradecer pela saúde, pelo emprego, pela família, por estarmos aqui neste movimento, Senhor, cada um do seu lado, mas todos com um só sentido, uma só razão: um Brasil melhor, meu Deus. Que Tu vá adiante, Senhor, de cada caminhoneiro desse, de cada caminhão desse, Senhor, porque esta luta, Senhor, é para a Tua glória, meu Pai. Ajuda cada um, Senhor amado,
que eles pensem sempre em seus familiares, neles, meu Pai amado, no Brasil melhor, meu Deus, que tu possa, ó Senhor da glória, ajudar os caminhoneiros, a polícia militar, Senhor, para que comecemos e terminemos esse dia em paz e em segurança, porque este dia tu fizeste, Senhor, para nós te glorificar, meu Pai. Deus, te agradecemos, Senhor, pelo sol, Senhor, pela saúde, pelo alimento, Senhor, e pela tua mão estendida sobre nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, abençoe cada um, Senhor amado, de onde quer que seja, daqui de Pernambuco, de outros estados, mas que o teu nome, Senhor, seja glorificado na vida de cada um, Senhor, e que todos nós, tanto caminhoneiros, como polícia militar, como Pernambuco, como o Brasil, seja vitorioso, Senhor. Repreenda esse espírito de corrupção e traz a paz para o nosso país. É o que nós te pedimos, Deus. Aleluia. Ajuda se alguém estiver enfermo, ajuda na enfermidade, Senhor. Se tiver problema de casamento, ajuda no problema de casamento, Senhor. Se tiver filho das drogas, algum problema, Senhor, vai lá e liberta, meu Pai, porque tu és Deus grande e poderoso, Senhor. Deus eterno, muito obrigado por tudo. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do teu Filho Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Eles dizem amém! Comente com o seu amigo do lado qual a lição que você tira disso. Comente, vamos fazer um G100zinho aqui. Comente aí com o seu amigo do lado. O que você aprendeu com isso aí? O que você aprendeu com isso? O que você aprende com isso? Hein, Kim? O que você aprende com isso? Não precisa ser PhD em Jesus? Fazer teologia, nada? É só falar do amor dele. Isso aí. Mas pensa na cena. Ele é um policial que chega para botar ordem na bagunça. Você acha que ele foi... Chegou... Oh, é assim que ele foi recebido ali? Não, mas ele chegou com autoridade. O que você ia falar, Renata? Espírito de ousadia. Hein, Wellington? Deu uma geral ali, né? Você viu no final? Isso aí. Quem mais quer comentar alguma coisa aí? E lá no Pernambuco, você viu, né? Vice, lá no Pernambuco. Que lição que você tira para você? Meus irmãos, essa crise é uma oportunidade. Não veja por trás da palavra crise, desse caos, veja assim, oportunidade. O povo está sem esperança. Sem esperança. Está todo mundo inseguro. Aproveite. Aproveite. Olha que diz a palavra de Deus: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga. Sabia que Deus permitia várias pragas às vezes para chamar a atenção do povo? É só você ler a história do povo de Israel. Deus permitiu vários perrengues na vida deles para chamar a atenção deles. Quando eles começaram a se desviar dos seus caminhos, criar ídolos, ele deixava a chibata descer ali para chamar a atenção deles.
Ele está dizendo, se eu fechar o céu, para que não chova, se eu mandar gafanhotos que devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, afastar dos seus maus caminhos, o que vai acontecer? Dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Tem que começar conosco, meus irmãos. E é por isso que eu quero colocar os alvos de oração para nós aí. Por favor, Mateus, coloque lá, Tiago, por favor. Os alvos de oração. Porque a palavra de Deus diz o seguinte, 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, versículo 4. Visto como pelo seu divino poder, nos tem dado todas as coisas que nos conduzem à vida e piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, os quais nos têm doado as suas preciosas e grandes promessas, para que por elas os torneis participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Então são as promessas de Deus. Então eu queria agora enfatizar e sobre cada uma delas nós vamos orar aqui neste momento. Eu queria chamar aqui alguns caras que vão interceder comigo, por favor. Senhor Osmar Barbosa, por gentileza, o Wellington, venha, por favor. E o Mauro Petrella, vem aqui. Queria que vocês subissem aqui. Nós vamos, cada item desses, são 3 itens que eu selecionei. Pode passar aí, por favor, uma geral. Por favor, para nós termos ideia. Primeira coisa que nós vamos orar pela nossa nação. Nós vamos orar pela nossa nação, pela nossa família e pela vida financeira do povo brasileiro. Porque ver um caminhoneiro ralando de que rala, ganhando R$1.800 por mês, isso não é justiça. Isso não é justiça. E às vezes nós falamos assim, mas o cara não tem qualificação. Então deixa ele sem trabalhar. Ele não trabalha não, só vê o caos que vira o país. Uma vez conversando com o Antônio Carlos em casa, Antônio Carlos Costa, ele falou assim, Osmar, a injustiça começa dentro da nossa casa muitas vezes. Eu já dei uns 3 aumentos para a minha funcionária de casa, nossa secretária de casa, sabe por quê, Osmar? Eu não teria o ministério que eu tenho se eu não tivesse aquela mulher lá dentro. Olha o que ele me alertou. Eu não teria condição de exercer meu ministério como eu exerço se aquela mulher que chega em casa às 7 horas da manhã, sai 6 horas da tarde, não desse a estruturação para minha mulher, para os meus filhos, para minha casa, para eu desenvolver o meu ministério. Eu já dei uns 3 aumentos espontâneos para ela. Sabe por quê? Que se eu perdê-la, eu estou pego. E nós queremos espremer as camadas mais pobres, muitas vezes. Eu acho bonito nós administrar bem nosso recurso, mas nós estamos esfolando as pessoas, pagando um salário de miséria para as pessoas. Isso não é justiça, Então nós precisamos orar para que haja prosperidade na nossa nação, porque a promessa de Deus diz ali, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Na outra versão diz, orai pela prosperidade da cidade, da nação. Ore pela prosperidade da sua empresa, ore pela prosperidade de São Paulo, ore pela prosperidade do governo de São Paulo, da nação brasileira, porque se a sua empresa prosperar, você vai prosperar junto. Se a sua empresa tiver que reduzir gastos, você vai ser demitido. E muitas vezes nós ficamos nessa luta de classes, e não oramos, não abençoamos. Então nós vamos levantar um clamor pela nação brasileira, E como Osmar Barbosa é um empresário que tem essas lutas no coração dele, age com justiça, conheça a história dele, eu queria que você ficasse em pé comigo, ele vai conduzir esse tempo de oração, e se ele quiser acrescentar alguma coisa, fique à vontade, Xará, faça favor. Nós somos modelos na sociedade, né? A gente arrasta as pessoas pelo comportamento, né? E a gente tinha refletido no GD ontem sobre isso.
né, a responsabilidade que a gente tem de agir de forma correta, de forma transparente, de forma verdadeira, para que aquele que não crê venha se converter, né? Então eu queria orar então nessa hora. Nós fechemos os olhos. Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Senhor. Tu és o dono do ouro e da prata, Senhor. Tu és aquele que abençoa as famílias, abençoa os empresários, os profissionais liberais, os colaboradores das empresas, Senhor. E nós dependemos totalmente da Tua sabedoria. Sabedoria para decidir corretamente, sabedoria para receber os Teus princípios e valores e praticá-los em todas as circunstâncias, Senhor, sendo justos nas decisões, sendo, Senhor, diligentes naquilo que nós fazemos. Mas nós dependemos do Teu Espírito, Pai. Nós dependemos muitas vezes da criatividade que vem do Teu Espírito, como profissionais, para achar soluções que possam gerar riquezas para abençoar as famílias. E nós nos colocamos, Senhor, diante disso, diante de Ti, pedindo que o Senhor venha derramar sobre nós uma porção redobrada do Teu Espírito, Senhor, para que nós nos posicionemos em todas as circunstâncias, Pai. Que nós possamos enxergar, Senhor, oportunidades em meio à escassez, porque Tu és um Deus que faz brotar coisas que não existem, Senhor. O Senhor capacita os Teus filhos, Senhor, a abençoar, a prosperar, a trazer, Senhor, riqueza aonde estiver, Pai. Porque Tu és um Deus generoso, um Deus bondoso, um Deus amoroso que derrama sobre nós, e o Teu Espírito está dentro de nós, Pai. Espírito Santo querido, Tu tens total liberdade. Nós demos isso quando nos entregamos. Liberdade para o Senhor invadir o nosso coração, invadir a nossa mente, para que nós tenhamos sempre a decisão mais correta, Senhor. A postura mais correta, Senhor. E através dessas decisões, dessa postura, nós possamos glorificar o Teu nome. E as pessoas possam enxergar em nós alguém que elas confiem, Senhor. Confiem para poder pedir conselho, pedir, Senhor, um discernimento para as suas situações da vida. Nós estamos, Senhor, disponíveis para Ti, Senhor. Disponíveis para receber de Ti todo o discernimento, toda a sabedoria, todas as bênçãos para transferir para o próximo, Senhor. Receber o Teu amor para contribuir com o próximo, Pai. Para que todos possam prosperar, ter uma vida digna, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e Te agradecemos, porque sabemos que o Senhor já enviou a resposta, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Orar pelas nossas famílias. Pastor Wellington vai orar aqui para a nossa casa. Se há um lugar que Satanás tem total interesse em criar confusão, discórdia, injustiça e destruir, é a família. Então que o Senhor tenha misericórdia. Tome a mão da pessoa que está ao seu lado. O Wellington vai levantar um clamor. Tem uma promessa de Deus que está lá, de Isaías 32:17, e está ali no jeito. Estou confirmando aqui o pastor Osmar que durante aquele tempo de adoração que tivemos aqui, Deus me deu esta palavra. Está marcada aqui em azul na minha Bíblia. E Deus deu a ele o mesmo texto. E Deus não faz nada por acaso. Se você quer que a sua casa seja uma morada de paz, um lugar tranquilo, faça desta a sua oração. Faça disto algo real na sua vida. Porque como disse aqui o Osmar Barbosa, nós somos modelo para a sociedade, nós somos modelos para as pessoas. E então o fruto da justiça será paz. Sejamos nós os primeiros a demonstrar frutos de justiça para que haja paz. E ainda que haja desespero ao derredor, você habitará num lugar tranquilo de descanso, porque é a promessa do Pai sobre nossa casa. E nós esperamos em Ti, Senhor. À sombra de Tuas promessas descansa a nossa alma, Senhor.
a nossa casa estará segura, porque o Senhor dará ordens aos seus anjos ao nosso respeito, para nos guardar, para nos livrar de todo mal. O maligno não te poderá tocar, porque sobre ti está a promessa do Deus Todo-Poderoso, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo estará seguro, guardado pelo poderoso de Israel. Maior é aquele que está conosco. Por isso, Senhor, nós nos deliciamos em Ti, sobre a Tua destra, Senhor. Nós esperamos pelas delícias que Tu tens, para aqueles que esperam em Ti, para aqueles que confiam no Senhor. Continua guardando a nossa casa, continua sustentando-nos com Tua destra fiel, porque é a Tua boa mão que nos sustenta, não é a nossa perícia, não é a nossa inteligência, é a Tua boa mão, é a Tua fidelidade, Senhor. Derrama do Teu fiel amor em nossos corações, para que a nossa parentela veja que o Senhor é Deus, que nós possamos ser usados por Ti para proclamar a Tua justiça, para que esta terra saiba que somente no Senhor há salvação. E então os nossos filhos saltarão de alegria, e então os nossos filhos darão muitos frutos para o louvor da Tua glória, e nós glorificaremos o Teu nome, que é santo, poderoso e majestoso, hoje e para todos sempre. Amém, amém. Senhor, dê um aplauso a Ele, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou esperamos. Aleluia. E o último tema que o Mauro vai orar sobre as nossas finanças. Tem uma promessa de Deus maravilhosa de Isaías 4:19, Filipenses 4:19, onde diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas. Dá para pôr a promessa lá? Deu tempo? O meu Deus, segundo as suas riquezas. Muitas vezes nós ficamos preocupados, ansiosos, porque nós estamos contando com os nossos recursos. Seus recursos nunca são suficientes, nunca serão suficientes. A economia do céu é diferente. Na oração com os homens essa semana, Deus nos levou a meditar sobre a nossa mente, o quanto que ela nos domina, o quanto nós estamos em desconexão com a mente de Deus, e o quanto isso traz atraso para nós. E eu citei para eles, que eu vou citar para você aqui, Números 23:19, diz assim: porque Deus não é homem, porque Deus não é homem, para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus não é homem e você é filho de Deus, você precisa começar a pensar como Ele. Você precisa começar a enxergar as coisas como Ele enxerga, porque senão você não vai conseguir andar junto com Ele. Porque Amós 3:3 diz: andarão dois juntos se não houver entre eles concordância? Perceba isso. Várias vezes no seu dia você está discordando do que Deus pensa. Várias vezes durante o dia eu discordo do que Deus pensa. Como é que eu discordo do que Deus pensa? Eu falo outra coisa. Deus fala uma coisa, eu falo outra. E aí nós não entramos em concordância, e as coisas ficam emperradas na nossa vida. Isso em todas as áreas, mas na vida financeira é isso que a palavra de Deus diz. Vamos declarar juntos aqui? E o meu Deus, segundo a riqueza de quem? Dele. Segundo a sua riqueza. Falta recurso para Deus? Não. Falta recurso no reino de Deus? Não. Ele diz lá em Ageu 2:8: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então o meu Deus, segundo a sua riqueza, o que Ele vai fazer? Em glória por Cristo Jesus, o que Ele vai fazer? Ele há de suprir
em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Você pode declarar isso para a pessoa do seu lado aí? Você pode traduzir esse versículo para ela? Pregue para ela aí. Fala, relaxa, fica tranquilo, fica em paz. Ainda mais do que o que o Mauro vai orar agora, aí que você vai ficar mais em paz ainda. Fique em paz, porque o nosso Deus, segundo as suas riquezas, vai suprir cada uma das nossas necessidades, em glória para o Cristo Jesus. Mas eu estou com essa necessidade, ótimo. A necessidade faz você buscar a Deus. Você já viu algum pardal com rugas? Rugas de preocupação? O pardal semeia? O pardal semeia, Fernando? O canário da terra semeia? Não semeia. Contudo, o Pai Celestial os alimenta. Isso é graça de Deus. E o Mauro vai orar junto com você agora. Estenda suas mãos em direção a Deus, dizendo: Pai, pode colocar recurso na minha mão que eu vou saber administrar muito bem, porque eu estou aprendendo a ser fiel a Ti. Pode colocar, Pai. Vai colocando, vai pensando nas suas necessidades agora, financeiras. E o Mauro vai conduzir-nos em oração neste momento. Foi dito, Senhor, Tu és o dono da prata e do ouro, Senhor. Oh Deus, Tua palavra também diz que somos herdeiros Teus, Pai, e co-herdeiros em Cristo Jesus, Pai. Tudo aquilo que Tu tens, Pai, está reservado e guardado para cada um de nós, ó Deus. Oh Pai, que o Senhor possa derramar, Pai, sabedoria nas nossas vidas, Pai. A Tua palavra diz, Pai, que a sabedoria é o temor do Senhor, Pai, e o afastar-se do mal, Pai. Que nós possamos, Pai, ter uma vida, Paizinho querido, conduzida pelo Teu Espírito Santo. Nós possamos conhecer, ó Deus, quais são os Teus planos para nossas vidas. E que assim nós possamos, Paizinho, fazer as coisas que Tu tens, Pai, planejado para nós, Pai. Que nós não corramos atrás do vento, Pai. Que nós não percamos tempo, Paizinho, com projetos nossos, em detrimento dos Teus grandes projetos para nós, Pai. Porque Tu bem sabes quais são os planos que Tu tens para nós. Ouvimos aqui hoje, Pai. Planos de paz, Pai, não planos de mal, Senhor. Planos para nos dar o futuro que nós planejamos, ó Deus. Por isso, Pai, livra-nos de nós mesmos, Pai. Livra-nos, Pai, do egoísmo. Livra-nos da ganância e da ambição, Senhor. E dá-nos um coração novo, Pai. Traz novidade de vida para nós, Pai. Que nós possamos nos apaixonar cada vez mais pelo Senhor. Para ao acordarmos, ó Pai, declararmos que o Senhor é a razão das nossas vidas, Pai, e pedir para que aquele dia seja conduzido pelo Senhor, Pai. Que nós possamos honrar nossas autoridades, ó Pai amado. Que nós possamos honrar nossas esposas, Pai, os nossos filhos, porque se nós não começarmos dentro de casa, Senhor, nada acontecerá em nossas vidas. As riquezas que Tu tens guardada para nós não são riquezas apenas financeiras, mas são riquezas, Pai, na nossa saúde, nos nossos relacionamentos. São riquezas que o Senhor tem, Pai amado, guardada para cada um de nós, Senhor. A Tua palavra, Pai, nos ensina, Senhor, que a alegria do Senhor é a nossa força, Pai. A Tua palavra nos ensina que maior é que está em nós do que aquele que está no mundo, Pai. E que o Senhor é o nosso pastor, e que nada nos faltará, Senhor. A Tua provisão vem do alto, Pai. Coloca a certeza de que nós somos Teus filhos, que nós não tenhamos dúvida disso, Pai. Da nossa paternidade, Senhor. Nós somos filhos, Paizinho, do Criador de tudo e de todos, do dono de todas as riquezas, Pai. Oh, Senhor amado, obrigado, Pai, por ter me dado a oportunidade de ser feito Teu filho, Pai. Porque a Tua palavra também diz, Senhor, que a todos quantos receberam Cristo Jesus, Tu deu-lhes o poder de serem feitos Teus filhos. E é por essa filiação que a Tua paz, que excede todo e qualquer entendimento, alcança a minha vida e dos meus irmãos. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Ainda em pé, eu queria ler esse versículo para você. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come,
também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Ora, aquele que dá a semente supre ao semente ao que semeia e pão ao que come. Deixa eu dar uma explicação para você. Tem muita gente nova chegando entre nós e às vezes quando se trata de dinheiro para muitas dúvidas. Sente um pouquinho. Paira muitas dúvidas. As dúvidas às vezes são oriundas da nossa falta de conhecimento, na maioria das vezes, e outras da nossa falta de fé. Aí já é incredulidade, não é dúvida, né? A incredulidade é quando você conhece o princípio, mas não crê nele. Não crê nele e não aplica. Então você não recebe o benefício daquilo. E a dúvida é por falta de esclarecimento. Aí então, quando você é esclarecido, você tem a opção de crer ou não crer. Tudo que veio nas tuas mãos, tudo que Deus te dá, veio dele. É o que diz esse texto, 2 Coríntios 9, versículo 10, 9, 10. Aquele que supre a semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira, e fará crescer os frutos da vossa justiça. Então, tudo que Deus, tudo que você tem, veio de Deus. A vida, os projetos, a sabedoria, a inteligência, a capacidade, as habilidades, tudo veio dele. O emprego que você tem, ele que preparou para você. Não é a tua empresa, ou a empresa que você trabalha, ou o serviço que você presta que gera recurso para você. A provisão vem dele através dos canais que ele determinou vir. Então é a semente, é ele que dá a semente ao que... Semente serve para quê mesmo? Para que serve a semente? Tem dois elementos nesse versículo, a semente e o pão. Para que serve a semente? E o pão? Para comer. Então, olha só que simples. Come o pão e semeia a semente. Então, todos os recursos que Deus nos dá são sementes. Agora, pergunto a você: alguém pode semear sem ter? Se a pessoa não tem dinheiro, ela tem como semear? Falando financeiramente. Tem ou não tem? Não tem. Então fique tranquilo. Fique tranquilo. Se você não tem, fique tranquilo. Não se constranja. Peça a Ele que te dê as sementes. Ele vai te dar as sementes. Mas se você tem a semente, não retenha a semente. Porque Ele dá a semente para você semear. Não inverta as coisas. Não coma a semente e jogue o pão fora. Coma o pão. Ambos vêm dele. E semeia a semente. Coloque suas mãos de novo assim. Vou orar para você. Pai, em nome de Jesus. Aqui estão os semeadores no teu reino. Coloca a semente nas nossas mãos. Porque nós queremos ser semeadores na vida de pessoas, no teu reino e onde estivermos. Coloca recursos financeiros nas mãos do teu povo. Abre as portas e abençoa os empresários desta comunidade, aqueles que estão sendo, Senhor, esfolados tantas vezes por tanta injustiça, com uma tributação altíssima. Que eles não se corrompam, Pai, mas que Tu dês a ele graça, sabedoria, boa gestão, fidelidade e fé para continuarem semeando. Porque a Tua palavra também diz que nós devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E a semente vem, e a moeda vem através dos lugares mais inusitados, como aconteceu quando Jesus, Teu Filho, ordenou que aquele peixe trouxesse uma moeda para pagar o imposto. Traz as moedas, prospera os profissionais liberais, os empresários, aqueles que estão buscando uma recolocação no mercado de trabalho.
que a tua prosperidade venha sobre o teu povo. Em nome de Jesus. Amém.